Eleições 2018. Daqui a pouco vamos apresentar o resultado da votação para presidente, governador e os deputados eleitos em nossa região. Em Sorocaba, 402.722 eleitores foram às urnas. Vamos conferir como foi a votação na cidade? A notícia manda para o ar. A Elizabeth acordou às 6 da manhã para garantir que seria a primeira a votar nessa escola do Jardim Panorama, em Sorocaba. Eu tenho certeza que nós vamos ter mudança no nosso país. Fez ela muito bem, porque daí para frente o dia foi de muita fila. O cartaz estava na porta. Sem biometria, nada de voto. Por isso, mais de 80 mil eleitores de Sorocaba não puderam votar. E mesmo quem fez a biometria teve problemas. A Andressa tentou, mas não deu. Foi orientada a assinar um papel e então conseguiu votar. Teve que assinar e ter que voltar de novo no cartório. Foi depois da 5ª tentativa que reconheceu a digital. Acredito que com isso está atrasando a fila. O resultado fora da sessão foi muita fila. Nesse andar de uma faculdade de Sorocaba, eleitores reclamavam do calor. A esposa do seu José passou mal. Aqui dentro não tem uma ambulância, não tem uma maca, não tem nenhum atendimento para uma pessoa que passa com um probleminha simples. A Leila levou mais de 2 horas para votar. Não justificaram. Eu acho que é a mudança do sistema mesmo que deve estar demorando mais, né? Aqui, a principal reclamação é quanto ao voto à presidência da República. Segundo alguns eleitores, na hora de votar para presidente, a foto do candidato não apareceu. Por isso, o receio é de que o voto não tenha sido registrado. O de presidente não apareceu. Então, eu não sei. Eu preciso confirmar. O juiz eleitoral da Zona 271 de Sorocaba explica que não há esse risco e que todos os casos de reclamação estão em ata e serão conferidos. Depois a gente vai fazer toda uma pesquisa, vai mapear qual horário que ele votou, se antes já nessa sessão teve alguma intercorrência, se teve algum problema. A primeira urna chegou ao cartório eleitoral de Sorocaba às 5h20 da tarde. Pouco a pouco, as mídias com os resultados eram computadas. 18 urnas da cidade apresentaram defeito e tiveram que ser trocadas. Essas são as últimas urnas a chegar aqui ao cartório eleitoral de Sorocaba. Já passam das 7h30 da noite. Houve atraso e em algumas escolas a votação passou das 6 horas da tarde. A apuração das urnas terminou às 8 horas da noite. Segundo o juiz eleitoral, o atraso na votação foi por conta da primeira votação 100% biométrica em Sorocaba. Talvez para próximas eleições isso possa ser aperfeiçoado ou o eleitor acaba assim acostumando, mas é uma situação que não teve como evitar, né? Mas pelo menos é um avanço, ninguém pode negar. Ninguém foi preso por conta de boca de urna em Sorocaba. 13 urnas eletrônicas deram problema, mas foram trocadas sem atrasar a votação nestas urnas. Em Sorocaba houve alguns relatos de problemas do tipo, por exemplo, o eleitor que foi votar e a máquina computava o voto antes de terminado todo o processo. Está lá digitando e já deu o voto completado, mas não tinha terminado ainda. Teve relato também de candidato que não apareceu a foto na urna e outros problemas, como também vimos na reportagem, dificuldades que foram amplamente divulgadas pelas redes sociais. Será que isso está dentro do previsto para um universo de milhares de urnas eletrônicas? O que diz a Justiça Eleitoral sobre essas questões? O repórter William Gomes está ao vivo com a gente, é o sinal da internet, e ele vai conversar, tá bom? Boa tarde. Em relação a esses detalhes e outras informações, William, você está ao lado de um dos juízes eleitorais de Sorocaba, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Como você disse, foram quase 403 mil eleitores aqui em Sorocaba, 56 mil abstenções e muitas histórias nas redes sociais, no WhatsApp, muita gente reclamando das votações, com várias histórias dizendo que não conseguia finalizar, que a foto do candidato não aparecia, enfim, várias histórias. E por isso nós estamos aqui com o Dr. Jaime Valmer de Freitas, que vai comentar com a gente um pouquinho sobre esse assunto. Doutor, existe mesmo, é verdade que aconteceram esses problemas aqui em Sorocaba, foto de candidato que não aparecia, pessoas que não conseguiam votar. Aconteceu de fato essa situação em Sorocaba? Boa tarde. Na verdade, nós tivemos algumas reclamações pontuais e essas reclamações pontuais que chegaram até os cartórios eleitorais,
depois que eu conversava com a pessoa, eu via que ela tinha votado corretamente. Talvez pela própria pressa que ela tem de confirmar o voto. Então, por exemplo, a hora que ela votava presidente e confirmava, ela era tão rápida no confirmar que não dava tempo de aparecer a foto. Então ela tinha que ter sido um pouco mais calma, tudo, mas todos os votos foram regulares, né? Então, as reclamações que vinham por causa das fake news, nós ligávamos na sessão respectiva e não havia nenhuma reclamação naquela sessão. Então a gente percebeu que era uma reclamação muitas vezes sem fundamento nenhum. Foi tudo checado, então, pela Justiça Eleitoral? Tudo. Na verdade, o balanço que se pode fazer de Sorocaba é de muita tranquilidade, a despeito dessas fake news que atrapalharam bastante, já era esperado isso, mas foi tudo tranquilo, tanto é que até 8 da noite tudo já tinha sido transmitido, né? Tanto é que até quase 9 horas já se sabia muitas decisões em nível Brasil. Doutor, a gente sabe que teve muita reclamação de fila, muitos problemas, com gente que teve que esperar 6 candidatos, é complicado. Segundo turno, a expectativa é que isso seja mais rápido, né? Mas com certeza. 6 impõe a fila, né? A pessoa que tem maior dificuldade, inclusive na biometria, né? Isso, pelo que eu percebi, não foi tão divulgado, mas 6,5% dos sorocabanos não tiveram a biometria completada no TSE. Por isso, muitos tiveram algum problema. Mas isso não inviabilizou o voto daquela pessoa. Porque ela, tendo feito a biometria, simplesmente o presidente da mesa fazia o que era necessário, ela votava e depois ela assinava. Tá, joia, doutor. Muito obrigado pelas informações. Então, Barazal, como o juiz disse, todas essas histórias foram checadas e averiguadas aqui em Sorocaba, e a expectativa, então, de que o segundo turno seja mais tranquilo, mais rápido, porque são apenas 2 candidatos, presidente e governador. É com você. Ok, obrigado, viu, William? Obrigado pelas informações.